Ontem eu dei a ênfase na revelação do Espírito e da mente de Deus através do Espírito Santo se revelando na palavra. Agora eu quero dar ênfase do discernimento atrelado à mente de Cristo quando o Espírito fala diretamente ao seu coração. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. A minha ênfase, eu vou começar a entrar aqui, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí, irmãos, para encerrar essa questão de discernimento, eu quero ler um outro texto rapidinho, só para dizer que tem outras implicações por trás disso. Abram aí em Atos 16:16. É Paulo em Filipos, né? E aconteceu que, indo nós à oração, nós quem? Paulo e o grupo da casa do carcereiro que havia se convertido, ele fala assim, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Ou seja, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação foi atrás dele e ia clamando, esses aqui são os servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o Deus Altíssimo. O que ela estava falando? Aparentemente era uma coisa ruim ou boa? Boa. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Irmãos, aparentemente, uma coisa que pode parecer boa, no final das contas, pode não ser. Num cenário onde você tem o evangelho sendo perseguido por judeus e sendo constrangido por romanos por estar sendo pregado, não era uma coisa boa você estar com uma seta apontando para você, esse cara aqui está pregando uma coisa que não é os deuses romanos e não é o judaísmo. E Paulo começou a se incomodar com isso. Ou seja, palavras boas com intenções ruins. E Paulo discerniu, essas palavras de lisonja, essas palavras de exaltação, não são de lisonja nem são de exaltação. E aí ele vira e fala para o espírito o quê? Sai dela. Por quê? Porque era um espírito demoníaco. Então, irmãos, a última etapa desse discernimento espiritual é esse. Você saber discernir todas as coisas? Todas as coisas. Até quando uma lisonja não é lisonja. Até quando o elogio não é elogio. O Rodrigo ontem falou uma coisa interessante, né? Que o Billy Graham, depois que ele saía de uma campanha evangelística, né, que ele tinha pregado debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, né, ele pedia para os diáconos irem atrás dele, ele andando os diáconos atrás falando, não é você, não é a sua sabedoria, não é isso, você, ou seja, não é você, é Cristo. Por quê? Porque ele recebia bastante assédio, né, das pessoas que ouviram, para nossa, que palavra, e aquilo ia ensoberbecendo o coração dele. Então ele discernia que aquelas palavras de elogio faziam mal a ele. Irmãos, a gente tem que, primeiro, discernir o nosso coração, conhecer as nossas fraquezas, nossas fortalezas, ou seja, os pontos em que nós somos fracos, os pontos em que nós somos mais fortes, e discernir o cenário que nós estamos para nós podermos saber que nem sempre uma coisa que aparentemente é boa. Talvez seja boa para ele, mas não é boa para mim. Talvez ele, o Dantinhas, ganhar dinheiro, ele ganhou uma recompensa, né? Ele vai usar esse dinheiro para a glória de Deus. Talvez eu vou me afastar de Deus com esse dinheiro.
talvez ele ter plena saúde vai fazer ele se afastar de Deus. Talvez ele precise da enfermidade. E quem é que sabe isso, irmãos? Deus. E aí você começa a discernir, nossa, a enfermidade aqui é para a glória de Deus. Olha, essa perseguição é para a glória de Deus. É temeroso para alguns eu falar isso. Mas é verdade. Alguns saindo da enfermidade vão abandonar a Deus. Alguns saindo da perseguição vão abandonar a Deus. Alguns precisam estar sob o fogo ardente da fornalha para se manterem fiéis a Deus. Outros não. Então você não pode colocar todo mundo na mesma balança e falar o que funciona para ele, funciona para ele. Não, porque vocês são diferentes. E quem criou vocês diferentes? Deus. E quem conhece as diferenças? Deus. E por isso ele vai dar a cada um aquilo que precisa. E você só vai compreender isso se você tiver o discernimento espiritual para começar a entender como é que a mente de Deus funciona e aquilo que ele tem reservado para vocês.